Romanos capítulo 14. Nós viemos dessa série de mensagens, eu tenho sempre abordado isso com as pessoas. Quem crer, for batizado, será salvo. Isso aqui eu tenho falado propositalmente, para que você entenda, existe um processo, não se salva só de você aceitar Jesus e batizou, pronto, somos salvos, não. Existe um processo, você tem que estar inserido nesse processo. E de lá para cá Deus tem mostrado isso para nós. Hoje, o que a gente vai tratar? Paulo agora está explicando para nós, esse episódio que nós vamos ler agora, o capítulo 14, ele já vai falar do tratamento que nós temos que ter com aqueles que querem se unir à fé conosco. Até isso, uma pessoa salva, ela tem que saber se portar. Tem gente que é salvo e não salva ninguém. Por quê, pastor? Porque não entendeu, não compreendeu o que Deus espera dela. E aí, quando existe uma divergência de opiniões, a pessoa não sabe lidar com isso, e ela então ignora aquela pessoa, despreza aquela pessoa por causa de uma opinião diferente. Só que você precisa lembrar que quando nós viemos para a igreja, nós éramos cheios de opiniões. A gente achava muita coisa. E essas opiniões que nós tínhamos foram dissuadidas pela palavra do Senhor. À medida que nós fomos recebendo a palavra, tudo aquilo que a gente achava que era, não era. Paulo chega a dizer na carta aos Filipenses, que ele reputou como nada, como esterco, tudo que ele tinha conquistado, por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Então, quando a gente vai conhecendo a Cristo, a gente começa a perceber que tudo que a gente conquistou não é nada. Toda a nossa opinião não é nada. Então é isso que precisa acontecer. Só que quando a gente já está do lado de cá e se encontramos com pessoas que têm opiniões diferentes e a gente não sabe lidar, a gente bate de frente e acaba desprezando essa pessoa, expulsando essa pessoa. Ela quer se unir à fé conosco, mas como existem divergências, nós não permitimos que essas pessoas se acheguem, porque a gente se esqueceu que um dia nós éramos essas pessoas, nós tínhamos opiniões contrárias ao que Deus ensina e fomos transformados. Assim Deus também pode transformar qualquer pessoa que se achegar a Ele, pessoal. Qualquer pessoa. E Paulo vai falar justamente sobre isso, porque os cristãos lá em Roma tinham essa dificuldade de ganhar essas pessoas que tinham uma opinião diferente, uma visão diferente das coisas. Vamos para a Bíblia, você vai entender melhor onde eu quero chegar. Romanos capítulo 14, verso 1, diz assim, queridos: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Vamos ler de novo? Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Então o que Paulo está querendo dizer aqui com isso? Quem é esse enfermo na fé? Qualquer pessoa que não tem uma fé plena, apoiada na palavra, a fé dela está doente. Essa pessoa na fé, ela não está legal. Porque a verdadeira fé exige uma base, um alicerce, que é a palavra. Se a pessoa muitas vezes não tem esse conhecimento, não apoia a sua fé na palavra, ela está enferma na fé. A fé dela não vai funcionar, não vai dar certo. E o que Paulo diz para esse tipo de pessoa? Quando essas pessoas quiserem se unir a nós, tanto que na Nova Tradução na linguagem de hoje fala justamente isso: se algum incrédulo quiser se unir a vocês, recebei-o. Ou seja, uma pessoa que não tem uma fé plena, ela quer se unir com a gente, quer conhecer a Cristo conosco, a Bíblia nos ensina, é para receber esta pessoa. Mas aí a Bíblia também diz assim, Paulo escrevendo, ele fala assim, mas não é para você receber com contenda sobre questões duvidosas. Ou seja, o que ele está querendo passar com isso? Ele está dizendo, olha, não é para você ficar brigando, contenda é briga, não é para você ficar brigando por causa das dúvidas dessa pessoa.
Tem muitas coisas que ela não sabe, que ela não entende. E a ideia não é você ficar brigando com essa pessoa. E aí é a hora que a gente vai entrar. Qual eram os questionamentos que haviam lá nessa época? E aí a gente vai pegar esses questionamentos e vamos trazer para os dias de hoje. Você vai ver que é a mesma coisa. Estamos repetindo às vezes os mesmos erros. Por isso, essa palavra é tão para nós. Ela encaixa perfeitamente com cada um de nós. Porque às vezes temos cometido os mesmos erros. Não estamos sabendo receber pessoas que querem se unir na fé conosco. E eu vou mostrar para você isso. Bom, aí no verso 2 ele vai falar o que estava acontecendo lá com os cristãos de Roma. Verso 2 diz assim: porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, deixa eu dar um exemplo do que eu estou falando aqui. Eu imagino Paulo dizendo, ele falou, por exemplo, tem gente que crê que tudo pode comer, mas em contrapartida tem aqueles que ainda são fracos na fé, que dizem não, comeremos apenas legumes. E aí Paulo fala assim, olha, aquele que come a carne, por exemplo, não é para desprezar aquele que não come. E aquele que não está comendo, não é para julgar ou condenar aquele que está comendo. Então, ou seja, isso era um dos embates que aconteciam com aqueles cristãos. Eles tinham dificuldades quando viam pessoas sendo diferentes deles. Eles tinham dificuldades em lidar com pessoas que têm uma visão diferente, um entendimento diferente das coisas. E hoje não é diferente. Nós também temos dificuldade de lidar com pessoas que muitas vezes têm opiniões diferentes da nossa, que gostam de um jeito, e aí muitas vezes a gente acaba impondo para as pessoas o seguinte: se não é do meu jeito, está errado. Você já viu que tem gente que é desse jeito? Se não for feito da minha forma, você está errado. E tem muito cristão com esse tipo de mentalidade. Irmão, não é a sua forma. Perceba que Paulo deixa bem claro, tem um que crê que de tudo pode se comer, quer dizer, a crença dele, não é que ele pegou isso da palavra de Deus, é a maneira que ele creu. Ele acredita que pode comer de tudo. O outro falou que não, eu não vou comer de tudo, vou comer só legumes. É a crença dele. A gente vai mudando com o passar do tempo, pessoal. Tem muita coisa que a gente apoiava antes e hoje a gente fala, não, hoje eu conheci na palavra, eu não apoio mais. Hoje eu conheci na palavra, eu já não creio mais dessa forma que eu cria antes. A nossa mentalidade vai mudando, assim como o paladar vai mudando. Tudo vai mudando com Cristo. Eu lembro que certa vez, eu fui numa determinada festa, e aí os irmãos falaram, pastor, aqui tem um refrigerante, o senhor toma refrigerante? Eu falei, rapaz, o que tiver na mesa eu tomo, não tem esse negócio. Eu tomo, não tem problema. Mas pastor, o senhor toma? Eu falei, eu não tomo, mas se tiver na mesa eu tomo. Eu não sou de ir lá e comprar o refrigerante. Eu tenho tentado descartar isso do meu cardápio. É algo que eu não gosto de tomar. Mas numa determinada ocasião, se é isso que tem na mesa, eu tomo sem nenhum problema. Tomo sem nenhum problema. Mas por que o senhor mudou isso, a sua mentalidade? Por causa de vídeos que eu assisti, por causa de estudos que eu fui atrás. E tudo isso vai mudando a gente. Talvez não mudou a mente do outro que ainda bebe, e bebe em demasia. Mas a minha mente já mudou. Eu lembro que eu tive um cunhado, e esse cunhado, ele tomava 2 litros de coca, café da manhã, 2 litros de coca, era 2 litros na hora do almoço, e depois mais 2 litros na janta. 3 vezes ao dia, 2 litrão, 6 litros no dia. Mas por que ele bebia daquela forma? Ele não tem entendimento que eu tenho. Eu assisti vídeos onde eu entendi, falei, cara, isso aqui faz mal para mim. Eu falei, eu vou abdicar isso aqui, não quero mais saber disso aqui. Decisão minha por causa de um conhecimento, e é assim que eu creio, eu evito. Você está entendendo isso ou não? Não condeno ninguém que toma, por favor. É aí a hora que entra o entendimento da palavra. Não condeno se você gosta de tomar.
Não vou aqui falar para você: ei, irmão, você está no pecado, você está arrebentando teu corpo. Não, uma hora você vai entender, uma hora você vai compreender sobre esse assunto. Porque às vezes a gente tenta implantar certas coisas na vida dos outros, porque a gente tomou isso como certo, mas e se a pessoa não quer aprender isso? Você já tentou ensinar quem não quer aprender? Já aconteceu com você isso? Já tentou falar para uma pessoa sobre algo que você sabe que está certo e a pessoa não queria saber disso? Elas não aceitam. Elas não aceitam. Mas chega um momento que todos nós vamos estar de frente com a verdade. E a nossa decisão é: ou abraça a verdade, ou então continua abraçando o que é errado. E o que Paulo está dizendo é isso. Havia uma contenda. Eles não recebiam certos irmãos por causa da maneira que eles viam uma questão culinária. Um achava que podia comer carne, o outro achava que não. E Paulo está dizendo: ei, Deus recebeu os dois. Deus aceitou aquele que come carne, e Deus aceitou aquele que come verdura. Deus recebeu os dois. Não é para você desprezar, não é para você condenar essas pessoas. E às vezes é bem aí que nós erramos. Nós dizemos que somos salvos, mas estamos enxotando as pessoas, afastando as pessoas. A gente não está sabendo ganhar as pessoas. Por quê? Porque às vezes existe uma divergência em relação a opiniões, em relação à visão. Às vezes a pessoa vê diferente e você não sabe lidar com isso. E aí Paulo fala desse jeito aqui, ó. Verso 4: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Paulo faz então uma pergunta. Ele fala assim: quem é você para ficar julgando o servo alheio? Ou seja, aquela pessoa não é sua serva. Ela é serva de quem? De Deus. Deus o recebeu, Deus o aceitou. Não cabe a mim julgar o servo que não é meu. Não é meu. Só que aí é interessante, porque Paulo fala assim: quem és tu que julga? E aí eu preciso abrir um parênteses aqui para poder explicar isso aqui para você. O que é o julgamento? O julgamento é uma sentença. É quando se bate o martelo com relação ao caráter de alguém, com relação à opinião de alguém, à mentalidade de alguém. Eu bato o martelo. Por exemplo, fulano não tem jeito mesmo não. Eu estou batendo o martelo. Isso é um julgamento. Eu estou determinando, ele não tem jeito. Ele não tem jeito. Fulano não quer nada com nada. Isso é um julgamento. Você está batendo o martelo dizendo: ele não quer nada com nada. A Bíblia fala que o julgamento não cabe a mim nem a você. Esse é o julgamento, é determinar algo sobre a vida de uma pessoa. É você bater o martelo, é você sentenciar uma pessoa. Ela não quer nada, ele não quer nada. Você está sentenciando, você está batendo o martelo. Agora, apontar a verdade, apontar o caminho não é julgamento. E é bem aí que muitos cristãos se sentem julgados. Quando alguém chega para ele, para ela e fala assim: irmão, deixa eu lhe falar, a Bíblia diz assim, assim, assado. Essa sua maneira de pensar vai contra esta palavra aqui. Olha o que a Bíblia diz aqui. Aí você mostra na palavra. E quando você vai mostrando, a pessoa se ofende e diz assim: você está me julgando. Não, 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 não. Não vamos confundir isso. Julgamento é uma determinação, é uma sentença. Quando eu aponto o caminho, não é julgar. Quando eu mostro para você que algo está errado, dentro das Escrituras, eu não estou lhe julgando. O julgamento ainda virá. Eu estou lhe apontando o caminho, para que você tome uma decisão e saia do caminho errado. É diferente. E detalhe, quando eu apresento o caminho, eu não estou expondo a minha opinião. Eu estou expondo a palavra de Deus. Isso aqui é muito importante, para a gente esclarecer de uma vez por todas o que é um julgamento e o que é você apontar o caminho. E tem muito crente que se ofende todas as vezes que a palavra é trazida. Está me julgando. Está me julgando. Não, 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 não. Se a palavra foi pregada e você está fora da palavra, não é julgamento. É um aviso.
É um aviso para você, você está fora. O julgamento vai vir. E aí você vai lembrar das palavras do Senhor Jesus dizendo o seguinte: olha, eu não julgo vocês. A palavra que eu vos tenho dado é que vai julgar vocês naquele grande dia. Ou seja, tudo que você tem ouvido aqui de Deus é o que vai julgar você. Mas vai julgar de que forma? Ou para te absolver, ou para te condenar. Se você recebe todas essas palavras, todos esses ensinos que nós temos ministrado ao teu coração, e você abraça isso, e é transformado por esse ensino, naquele grande dia, quando você estiver no tribunal, essas palavras que moldaram você é o que te salvaram. Mas se você de repente ouve tudo isso que eu estou pregando, e você ignora tudo isso, não quero saber, vou viver minha vida do jeito que eu quiser, a vida é minha. Perfeito, a vida é sua. Realmente não é de Cristo, porque se fosse de Cristo, Cristo governava você. Cristo era o teu Senhor, era o teu mestre. Mas como a vida é sua, aí você faz o que você bem entender. Não tem problema, mas aí você vai estar diante do tribunal também, porque todo mundo vai passar. Quem é de Cristo e quem não quer ser de Cristo. Todo mundo vai estar diante desse tribunal. E chegando lá, aí todas essas palavras que eram para salvar você, virarão contra você. Por que vai ser contra, pastor? Porque isso vai ser usado como alguém que ouviu essas verdades e escolheu desprezá-las. Você consegue entender? Você está sendo condenado porque você desprezou essa palavra. Está sendo condenado porque você desprezou essa aqui também. Depois você ouviu essa aqui e não quis tomar nenhuma decisão. Depois eu trouxe essa palavra aqui para você. Usei pastor, usei fulano, usei ciclano, usei uma pregação, usei um louvor. E nem assim você quis se arrepender. Você não tomava decisão nunca. Olha aqui como eu tentei te ajudar, mas você desprezou tudo isso. Então realmente, o teu lugar não é aqui conosco. Não é. Você consegue entender isso? Então não confunda julgamento. Quando alguém lhe apresentar a verdade do Evangelho, ninguém está te julgando. Estão lhe apontando o caminho. O julgamento é quando alguém fala para você: tu não tem jeito. Você é maldoso. Você é maldoso, você não quer saber de nada. Isso é um julgamento. Estão batendo martelo para você. É isso que você pode e deve não aceitar. Não, isso aqui estão me julgando. Você está me julgando. Aí está errado. Mas se eu estou lhe apontando o caminho, não. E é isso que Paulo está dizendo. Não é para você julgar o servo alheio. Esse servo não é seu. Ele foi ganho pelo Senhor. Ele é servo de Deus. E não cabe a você julgar ninguém. Mas apontar o caminho, sim. E esse caminho a gente aponta na palavra. É o máximo que eu posso fazer. E respeitar a opinião de cada um. Eu não sei se você já evangelizou alguma vez, mas quando a gente evangeliza, tem gente que recebe a gente de bom grado, com um sorriso no rosto. Mas tem gente que nos maltrata, escorraça a gente, xinga a gente. Tem de tudo. Tem de tudo. E a gente tem que respeitar. A gente não tem que bater de frente, brigar. Não, você quer briga, então vai ter briga. Eu sou crente, mas minha mão não é não. Não, peraí, não é desse jeito. A gente não se comporta dessa forma. Você consegue entender, pessoal? Então Paulo está dizendo aí, pode acontecer de repente alguém querer comer carne, o outro dizer que isso é pecado. E querer implantar essa visão no outro, forçar a barra. Mas isso é a crença deles, isso não tem a ver com a palavra de Deus. Deus recebeu tanto aquele que quer comer carne, quanto aquele que diz, eu não quero comer carne. Deus recebeu os dois. Deus quer trabalhar na vida dos dois. E aí, Paulo avança, dizendo assim, verso de número 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Vamos ler de novo? Diz aí: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Para um pouquinho por aí. E agora Paulo fala um outro ponto que havia divergência entre aqueles irmãos. Qual é o ponto agora? A questão de uns querem guardar feriados,
judeus, judaicos, e outros dizerem não, nosso Deus é Senhor de todos os dias. Para que guardar apenas um dia? Vamos oferecer todos os dias ao nosso Deus? Não, tem um dia específico aqui. E o outro dizia, não, mas todo dia é dia de buscar Deus. Nós da Igreja da Graça, nós não guardamos apenas um dia. Para nós todo dia é dia de buscar Deus. Tem culto segunda? Tem. Então vamos buscar Deus. Quarta tem culto? Tem culto, vamos buscar. E se quinta-feira tiver, vamos buscar também. Sexta tem? Tem, vamos buscar. Para nós não tem esse negócio, vamos guardar só um dia. Vamos buscar todo o tempo. Vamos buscar enquanto nós podemos achar. Você está entendendo como que é o negócio? Não tem um dia sagrado para nós. Para nós todo o tempo é tempo de buscar a Deus. Todos os dias são especiais para nós. É especial porque nós temos a oportunidade de buscar o nosso Senhor. Você consegue entender isso? Paulo enfrentou isso. Paulo estava orientando, olha, para de você distinguir um do outro, desprezar um e abraçar o outro, porque a visão deles é diferente, um quer guardar um feriado judaico, o outro não quer. Pare com isso de desprezar quem faz diferente de vocês. Não é assim. Não é desta forma. E aí, posso aprofundar mais aqui? Você quer ver isso de maneira clara? Quando a gente fala de política. Aí o crente fala assim, não, eu sou da direita. O outro fala, não, eu sou da esquerda. Mas Deus não ganhou os dois? Deus não quer salvar os dois? Ou será que Deus só vai salvar quem é de direita? Quer dizer que a gente vai condenar, vai falar, os da esquerda vai tudo para o inferno? Não, não. De maneira nenhuma. Nós não podemos fazer isso. Não podemos nos posicionar dessa forma de maneira nenhuma. Porque a verdade é que Deus quer transformar tanto um quanto o outro. Nós, quando viemos à casa do Senhor, talvez tínhamos sim o nosso lado político, mas à medida que nós fomos conhecendo a palavra, a gente começa a perceber que a direita tem erros. A gente começa a perceber, se você é da esquerda, você também começa a perceber que a esquerda tem erros. Você não vai concordar com tudo. E chega um momento ainda mais profundo. Se você se aprofundar em Cristo, chega um momento ainda mais profundo, onde você diz assim, quer saber? Eu não vou ficar nem do lado da direita, nem da esquerda, eu vou ficar com Cristo. O que eu não vou fazer é ferir a palavra de Deus por causa da política. Eu não vou ficar contra a palavra de Deus por causa da política, de maneira alguma. Eu vou ficar com Deus. Deus está acima de tudo. Chega um momento que você entende isso. Chega um momento que você para com essa briga de direita e de esquerda e você fala, eu estou com Cristo. Eu não firo a palavra por causa dos outros. Mas infelizmente, por não amadurecermos, tem gente que saiu da igreja, tem gente que abandonou a fé, tem gente que abandonou a família, não faz as pazes com a família até hoje por causa de uma divergência política. Não fala com a família, arrumou confusão. Amados, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É muito comum, à medida que você vai conhecendo a Cristo, você começa a perceber que existem coisas muito mais altas para se preocupar, às quais você precisa se alinhar. Você começa a compreender isso. E tem coisas que você começa a perceber, coisas que você não queria enxergar antes, mas você começa a perceber que está tudo entrelaçado. Por exemplo, quando eu entrei na igreja, eu não gostava nem de política. Hoje eu ainda continuo meio não gostando tanto, mas pelo menos eu tento compreender, para não ser lesado, por causa da igreja do meu Senhor. Então veja só, quando eu cheguei na igreja, eu não gostava de política, tinha raiva até de quem falava sobre isso. Mas à medida que a gente vai conhecendo a Cristo, e vai percebendo como a igreja também tem sido atacada, a gente começa a perceber, mas espera aí, está tudo interligado. Para a gente colocar uma igreja aqui, tem política, a luz tem política, a água tem política, a cadeira que você senta tem política. Está tudo interligado, irmão. Quando veio a pandemia, tinha política ligada no meio para fechar as igrejas.
Você pode tentar fechar os olhos, mas está lá. Está lá. Muitas de nossas igrejas, em determinados estados, quando não tivemos ninguém para nos representar, nossas igrejas foram completamente fechadas. E quando o pastor era mais ousado, tentava abrir igreja, a igreja foi multada. E aí a gente fala, não tem nada a ver política e igreja. E aí como é que faz? Mas teve estados que, porque a gente tinha algumas pessoas do nosso lado, no meio político, as nossas igrejas não fecharam. Aquele povo pôde congregar, respeitando todas as vigências que nos foram dadas, as questões sanitárias, todas elas nós obedecemos. E você vê que é uma questão contra a igreja, porque no mesmo período da pandemia tinha lugar fazendo show, reunindo um monte de gente, e ninguém ia lá fechar, mas a igreja sempre tinha um fiscal passando, vamos ver se tem espaçamento, vamos ver se tem uma torneira para lavar as mãos, vamos ver se está todo mundo de máscara lá dentro, bora ver. E doido para não ter, para poder de alguma forma prejudicar a igreja. Então a gente vai percebendo que tem, e não tem como desvincular essas duas coisas, política e igreja, já está junto, mesmo que você não queira. Só que agora existe algo mais acima de tudo isso. Não é o lado A e nem o lado B, é ser de Cristo. É não ferir a palavra por causa de lado A nem lado B. Você consegue entender isso? Se você chegar nesse nível, se você consegue respeitar o seu irmão, não interessa se ele é de esquerda, de direita, respeite, pronto. A coisa mais importante é, vamos tentar ser de Cristo? E vai chegar um momento que ele vai falar, quer saber, vou deixar esse negócio de mão, eu vou ser só de Cristo. Vai chegar um momento que você vai entender que obedecer a Deus está acima de qualquer outra coisa. É melhor obedecer a Deus do que abraçar um lado político. É melhor ser de Deus e respeitar a palavra dele. E é isso que Paulo está dizendo. Porque essa briga todinha era porque tinha gente que comia carne e o outro dizia que não podia comer. O outro que comia legume criticava o outro que comia carne. Quem comia carne criticava o que comia legume. Um guardava um dia da semana, dizia esse aqui é de Deus. O outro dizia não, todo dia é de Deus, não tem esse negócio não. Essa briga todinha porque não sabiam respeitar um ao outro, sendo que Deus ganhou todas essas pessoas estavam inseridas no corpo cristão, que com o passar do tempo todos nós se dobraremos, todos nós mudaremos nossas concepções por causa de Cristo. E eu vou chegar nesse ponto já já, eu vou te apontar e vou mostrar para você, todo mundo se dobra, direita, esquerda, quem come carne, quem come legume, quem guarda sábado, quem não guarda, todo mundo se dobra diante ao conhecimento do nosso Senhor. E Paulo vai explicar isso já já. Aí, o próximo verso ele diz assim, verso 7, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos de quem, pessoal? Somos do Senhor. Não interessa se você está vivendo ou morrendo, se você vive, então viva para Deus, viva para o Senhor. Pastor, vou morrer, viva no Senhor, aliás, morra no Senhor. Se é para morrer, morra com Cristo. E se é para viver aqui nessa terra, viva para Ele. Isso é o ponto mais alto que uma pessoa salva tem que desejar. Se eu estou vivendo aqui, eu vou viver para Ele. E se eu morrer, eu morro nele, conectado a Ele. Porque todos nós somos dele, independente das divergências de opiniões. Todos nós somos dele. E as nossas opiniões, quem trata é Ele. Ele é o nosso Senhor. E aí, diz mais, verso 9, e foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos, ou seja, tanto de quem vive para Ele, quanto quem morreu para Ele. E aí ele chega no ponto, verso 10, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E aí Paulo vai e faz duas perguntas. Não, por que você está julgando o seu irmão? Lembrando que julgar é sentenciar,
é determinar algo sobre a vida de uma pessoa. Ele não quer saber de nada, ele não quer saber de Deus. Isso é uma sentença que você está declarando. Isso é julgar. Mas apresentar a verdade não é julgamento. Isso aqui ficou claro, ficou ou não ficou? Apresentar a verdade, apresentar o caminho, não é julgamento. Nós cristãos devemos ser maduros para não interpretar errado. Se alguém veio, abriu a Bíblia para nós, apontou para nós o caminho, não fique se ofendendo. Não, estão me julgando. Não, pare com isso, estão te apontando o caminho. O julgamento vai vir, e como Paulo descreveu aqui, todos nós estaremos diante do tribunal. Aí você vai ver julgamento. Então não tente julgar o seu irmão agora, porque ele come carne, ou porque não come, porque ele quer legume, o outro não quer. Um quer guardar um sábado, um outro dia específico da semana, o outro diz, não, para mim todos os dias são sagrados, se eu posso buscar a Deus é um dia especial e pronto. Não importa se é o lado B, lado C, não interessa, todos somos do Senhor, e o mais importante, eu não devo condenar e nem desprezar ninguém por causa disso. Paulo fala isso, porque todos nós estaremos no tribunal com Cristo. E aí entra aquele ponto que eu falei, que todo mundo se dobra, irmão. Todo mundo se dobra. Nós chegamos na igreja cheio de opiniões, cheio de visão, não, porque eu penso desse jeito. Mas aí chega um tempo que isso aqui acontece, ó. Verso 11, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Vai chegar um momento, irmão, que todos nós se dobraremos. E eu sei que muitos de nós, às vezes, pensamos isso aqui como uma mensagem escatológica dos últimos tempos, onde todo mundo se dobrará diante do Senhor. E quem disse que essa mensagem é só para aqueles últimos tempos? A gente está se dobrando agora. Enquanto ouvimos a palavra, nossas mentes já estão mudando, já estamos se dobrando. Enquanto ouvimos a pregação, nossos conceitos estão mudando. Enquanto ouvimos a pregação, estamos dispostos a abandonar coisas erradas. Estamos se dobrando. Já está acontecendo. É você que não percebeu, mas nós já estamos se dobrando. Ele já está mudando as nossas mentes. Já está mudando o nosso coração. Já estamos se dobrando. Você consegue perceber isso ou não? Tanto que muitas pessoas conseguem olhar para trás e perceber, pastor, eu não penso mais como eu pensava antes. Eu não me comporto mais como me comportava antes. O que é isso? Você se dobrou. Você se dobrou já. É lógico, tem muitas outras questões que talvez a gente ainda precisa se dobrar diante do Senhor e ainda precisam ser tratadas, mas muitas outras também já foram tratadas. E ele diz duas coisas: todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Chegará um momento que você vai confessar verdadeiramente: o caminho de Deus é melhor. Eu estava com a ideia aqui, estava com os pensamentos aqui, mas eu confesso que eu vou seguir o caminho de Deus, é melhor para mim. Vai chegar um momento que você vai confessar: Ele é melhor. A vontade de Deus é melhor para mim. Chega um momento que você confessa: eu estava todo errado, quem está certo é Deus. Tem uma hora que você confessa: eu achei que eu estava certo, mas estou errado. Tem uma hora que você vai confessar isso. E não é só naquele grande dia. Isso já está acontecendo. Porque os nossos corações já estão mudando. E Paulo está nos ensinando: aprenda a não estragar tudo. Aprenda a não enxotar as pessoas para fora. Quer ver um outro lance que às vezes acontece muito? É quando vem alguém novo na igreja. E essa pessoa, quando vem para a igreja, às vezes as vestimentas não são favoráveis. Eu lembro de um caso de uma irmã que entrou numa das nossas igrejas, mas o povo não era maduro. O povo não havia crescido no conhecimento de Cristo. E aí a irmã entrou, ela estava passando a porta da igreja e sentiu de entrar. Entrou, com a roupa que estava. E o povo olhou, tipo assim: isso é roupa que vem para a igreja? Mas a pessoa não sabe que o Espírito Santo está trabalhando. Ela não sabe que aquela pessoa talvez nunca entrou numa igreja, mas naquele dia foi a primeira vez que ela sentiu de entrar na casa de Deus. A pessoa não sabe, e ela já vai discriminando. E a pessoa entrou, sentou, e aí lá em São Paulo nós temos um termo chamado assim:
olhar de rabo de zóio. Alguém já ouviu falar desse termo? Já? É quando a pessoa olha assim? Já viu que tem gente que olha assim? Só o cantinho de olho assim? E naquela igreja, o pessoal começou a olhar de rabo de zóio. Olhou, tipo assim, essa pessoa não se toca, ela está numa igreja. Aquela irmã entrou na igreja e nunca mais quis voltar. Ela falou assim, foi a pior sensação do mundo, ter entrado na casa de Deus e ser desprezado pelos irmãos. Podia ser que aquela irmã se convertesse, se tornasse uma pessoa poderosa na presença de Deus, mas não teve nem a chance. Como diz o outro, mataram no ninho, nem deixou nascer direito. Em contrapartida, eu passei por uma outra igreja, onde o povo já era mais maduro. Os obreiros, o povo, era um povo mais maduro. E na ocasião entrou uma mulher, da mesma forma, shortinho curto, a camisa, né, curta, parecendo um pouquinho da barriga. Sentiu de entrar na igreja e entrou. E os obreiros logo na porta, olá, tudo bem? Seja bem-vindo à casa de Deus, viu? Ela, obrigado. Entrou, sentou o culto, olhou para o lado, o irmãozinho deu um joia para ela, ela ficou por ali, acabou o culto, os membros, seja bem-vinda, viu? Vem mais vezes. Os obreiros, a mesma coisa, todo mundo chegou perto dela, olha, seja bem-vinda, a gente ficou muito feliz de ter você conosco aqui, Deus abençoe você, tá bom? Ela, tá bom. E à medida ela foi vindo, ela se sentiu constrangida com a roupa, ela mesma se sentiu constrangida. Ela percebeu, isso aqui não está certo, deixa eu mudar minha vestimenta, eu estou indo para a casa de Deus. O Espírito Santo foi trabalhando. E quando foi ver, ela também, se dobrou. Já estava vestindo roupas mais recatadas, mais decentes, não só na igreja, mas fora dela também. E ali Deus foi fazendo a obra. Logo, logo a menina se batizou e foi uma serva do Senhor. Aí depois eu não acompanhei mais, saí da igreja, estava já em outra, né? Fomos transferidos. Mas enfim, aonde eu quero chegar com isso? Nós não precisamos julgar ninguém, condenar ninguém. Um dia nós também chegamos todo torto na igreja, todo cheio de mania. Eu contava para as pessoas, contei para os obreiros, eu não acho que para vocês eu nunca contei. Mas quando eu cheguei na igreja, eu era um cara meio esquisito. Eu não sei se você consegue me imaginar dessa forma. Você consegue me imaginar de brinco? Consegue me imaginar de brinco? Eu usava brinco. Você consegue me imaginar com um topete loiro? Não? Eu usava topete loiro, cheio de corrente, só andava de preto. Você consegue imaginar isso? Eu cheguei todo torto na igreja. Ninguém me condenou. Ninguém me apontou o dedo, ninguém me julgou pelas minhas vestimentas, por causa do brinco na orelha. Ninguém me condenou por causa disso. Mas acreditaram que o Espírito Santo que trabalhou neles iria trabalhar em mim também. É o que nós temos que crer, irmãos. Isso é para a nossa família, porque talvez na nossa casa nós não estamos sabendo acolher a nossa família. Não estamos sabendo. Isso é aqui na nossa igreja. E se entrar uma pessoa diferente aqui, de saia curta, como é que vai ser o nosso comportamento, irmão? Vamos enxotar essa pessoa? Uma alma que é valiosa, que o Espírito Santo trouxe, talvez com muito esforço, para convencer aquela alma para poder entrar na igreja, e os próprios crentes da igreja mandaram a alma embora? Que não fique sobre nossas mãos esse sangue, que possamos acatar todo tipo de pessoa e confiar que o Espírito Santo vai trabalhar na vida delas como trabalhou na nossa. Deu para entender isso ou não? Isso é dentro da igreja, isso é dentro da sua casa. Nós precisamos adotar isso para nós, porque esse comportamento que Paulo está nos ensinando a ter, ele está falando para pessoas que querem ser salvas. Lembra que lá no comecinho ele começava a falar sobre a graça, sobre o Evangelho de Cristo. Ele começou apresentando o Evangelho de Cristo, que era loucura para quem perece, mas aí depois ele vem desmiuçando para a gente, apresentando a salvação, mostrando que Cristo morreu por nós, mostrando a maldição adâmica, que todo mundo já tinha nascido no pecado e tudo mais. Depois fala da luta do pecado e do espírito. Ele vem tratando tudo,
Depois ele fala de um comportamento de uma pessoa salva, e agora ele está nos ensinando até a lidar com as outras pessoas que não são salvas ainda. Então, de maneira resumida, Romanos é isso. É uma carta para quem quer ser salvo. Não estou desprezando as outras, por favor, não me entenda mal. Mas, poxa vida, a carta de Romanos converteu Calvino, converteu Lutero, converteu tantos outros, tantas outras pessoas renomadas que contribuíram na reforma protestante. Se converteu esses homens, ensinou esses homens o caminho que deveriam andar. Por que não pode ensinar a gente também? E é por isso que a gente está fazendo esse estudo sobre o livro de Romanos. Eu nem sei, na verdade, qual é a mensagem de hoje. Não sei nem se é a 15ª, é isso? 16ª hoje? 16ª mensagem de um estudo de Romanos. Irmão, é mensagem. É mensagem. E eu penso que vale a pena, toda pessoa que quer ser salvo, vale a pena pegar desde a primeira mensagem e vem ali esmiuçando, ouvindo, aprendendo. Eu estava falando com um rapaz que mexeu na nossa impressora, e aí eu falava para ele, falei, rapaz, lá na igreja nós estamos fazendo um estudo de Romanos. E eu fui pontuando a ele algumas coisas, ele, ô pastor, manda para mim. Eu quero ouvir essas pregações. Eu falei, pois eu vou mandar para você. Ouça com a gente, você vai aprender muita coisa. Você vai crescer, e até quem não é salvo, se ouvir essas mensagens, vai se alinhar. Tem gente que achou que estava salvo e depois do meio para o fim já começou a falar, pastor, eu não estou salvo não estou, preciso melhorar. Tinha gente já clamando, Maranata, vem Senhor Jesus. Depois que ouviu a mensagem, falou, não vem não, espera mais um pouquinho, deixa eu me acertar aqui, que eu estou vendo que eu não estou alinhado. Às vezes a gente tem essa falsa ilusão. Às vezes a gente acha que é reto aos nossos próprios olhos. O espelho de um cristão é a palavra de Deus. Você quer saber se você está bem, você olha para a palavra. Se a sua vida se alinha com a palavra, você está bem. Pastor, está completamente destoando da palavra. Então se alinhe. Isso não é para condenar você, mas para ajudar você a se compor, a se recompor diante do Senhor. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje, em nome de Cristo. Que possamos ter sabedoria para ganhar essas pessoas, porque isso também faz parte da vida de uma pessoa salva. A gente tem que saber lidar com essas pessoas que estão chegando e tem uma opinião, uma visão diferente da nossa, e confiar que o Espírito Santo vai trabalhar na vida delas como trabalhou na nossa. Amém, queridos? Eu quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Cristo, se põe de pé. Isso. Vamos fazer essa oração por você que está aqui, pelo pessoal que está no YouTube, que está nas redes sociais, que estão ouvindo essa mensagem também. Curve a cabeça, feche os olhos. Espírito Santo, nós te agradecemos por mais um entendimento da tua palavra. De fato, meu Deus, às vezes nós nos perdemos no caminho, tivemos algum entendimento errado, achávamos que estávamos certos em relação a algumas coisas, e somente um contato com a sua palavra é que pode nos apontar o verdadeiro caminho, como é o que está acontecendo hoje aqui, tanto para essas pessoas que estão na igreja, quanto para esses que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Espírito Santo, que o Senhor possa tratar com cada um deles, que o Senhor possa ajudá-los nessa caminhada. Como diz as Escrituras, quem crer e for batizado será salvo. Ainda não é, será. Então nos ajude a ser, meu Deus. Nos ajude a passar por esse processo, onde somos lavados, purificados, santificados pelo Senhor, para viver uma vida contigo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, pessoal.
Amém. Se assente um minutinho, daqui a pouco a gente vai fazer a oração pela família. Vamos